Bem-vindos, bem-vindos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo João Almeida entrando aqui para a nossa live de hoje, da nossa pré-semana, da Semana da Blindagem Emocional. Quero dizer para vocês que hoje nós temos uma grande expectativa aqui, mas você que foi entrando aí, vai dando um shalom, vai dando um salve. Hoje nós teremos uma live compartilhada com minha amiga pastora Júdia Oliveira, também psicóloga. Então você que está por aí, vai chegando aí, vai entrando, está aí. Bem-vindo, minha amiga. Deixa eu compartilhar a tela aqui também no Facebook para o pessoal te ver. Bem-vindo, minha amiga querida pastora Júdia. Bem-vindo nessa noite aqui. O tema da nossa live de hoje é como blindar as emoções contra todo esse ataque que vem na época da pandemia contra as emoções negativas. Então, como blindar as emoções em tempo de coronavírus, Covid-19, para que você não adoeça emocionalmente, para que você não esteja aí, além de estar debaixo de uma forte pressão nesses dias, porque há muita pressão de todas as partes, pressão financeira, pressão familiar, pressão espiritual para algumas pessoas, porque esse tempo tem sido um tempo onde há muita pressão espiritual. Então, de todos os lados, muita pressão, e nós iremos falar hoje, né? Estamos falando sobre blindagem emocional. Esse é o tema do nosso treinamento e também de todo o curso que nós temos feito aqui pela internet. E a gente vai ter vários conteúdos com convidados também, e também testemunhos das pessoas que já fizeram a jornada blindagem emocional e que vão poder estar aqui conosco, compartilhando da experiência que elas tiveram com esse treinamento tão abençoador. E esses conteúdos, mais interessante deles, todos grátis, para abençoar você. São lives aqui que vão abençoar muito sua vida e vai fazer com que você tenha a experiência de aprender para crescer. Aprender é uma das principais maneiras para blindar as emoções. E nós temos aqui a oportunidade de aprender. E hoje o tema muito interessante para todos que estão assistindo. Por quê? Porque estamos todos no mesmo barco. Né? A verdade é essa. Estamos todos no mesmo barco, literalmente falando, seja você católico, espírita, evangélico, ateu, à toa, não importa o que você seja, está todo mundo no mesmo barco. E estando todos no mesmo barco, tem um detalhe muito interessante. Todos nós temos emoções. E nem todos têm controle sobre o leme das emoções, né? Sobre como controlar as emoções nesse tempo de coronavírus. E minha amiga Júdia, que é psicóloga, que tem tratado da saúde emocional de muitas pessoas, nós vamos falar hoje de um tema que talvez seja o mais latente nesses dias de coronavírus, que é a ansiedade. Acho que dessas emoções que a gente vai falar aqui, do medo, de outras, mas a ansiedade é como se fosse o gatilho inicial para todas as outras. Então, Júdia, fala um pouquinho para a gente, dentro da tua experiência e de tudo que você tem feito cuidando de pessoas, tem sido solicitada por muitas pessoas, como tem sido esse tempo e como desenvolver uma estrutura emocional onde a gente possa lidar com a ansiedade e a pressão que tem vindo nesses dias. Então, assim, nós precisamos, voltando aqui um pouquinho, se atentar, né, para o que a palavra de Deus diz, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, assim, nós precisamos blindar as nossas emoções. Nós precisamos de ferramenta, de instrumentos, de conhecimento, para que a gente possa blindar as nossas emoções. E a proposta desse encontro aqui com o meu amigo pastor Joaldo é exatamente essa, né? Dar para vocês ferramentas, instrumentos, conhecimento bíblico, conhecimento técnico, científico, para que você possa blindar as suas emoções, né? Nesse momento de coronavírus, onde, né, está acontecendo uma pandemia de doenças emocionais, de doenças mentais. Então, nós precisamos mais que nunca destas ferramentas para que nós tenhamos emoções fortes, emoções saudáveis, para que nós possamos enfrentar, né, esses desafios diários,
de uma forma saudável, porque, assim, a verdade, amigo, e pessoas que estão conosco, todos nós estamos enfrentando, né, esse Covid, esse coronavírus, essa pandemia, todos nós estamos enfrentando. Mas uns estão enfrentando com recursos, com excelentes recursos emocionais, estão enfrentando de forma saudável, de forma funcional, estão tirando de letra, mas outros estão se atolando, outros estão adoecendo, se adoecendo cada vez mais. E, assim, uma coisa interessante, quando eu estava aqui preparando essa reflexão para nós nesse momento, que nós já somos considerados, isso é ciência, isso é pesquisa, o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, com 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, isso dá o total de 9,3% da população que sofre de ansiedade. Então, a nossa população já é uma população ansiosa. Nós, brasileiros, já somos ansiosos, né? Já temos esse estigma de ansiedade, já sofremos com essa doença chamada ansiedade. E, com o coronavírus, isso acabou potencializando, né, esse adoecimento mental e emocional. Eu não sei se eu posso dar continuidade à linha de pensamento, ou você quer falar alguma coisa? A gente tem falado na jornada Blindagem Emocional, deixa eu aqui compartilhar a tela aqui no Face, a gente tem compartilhado na jornada Blindagem Emocional que é muito importante a pessoa ter equilíbrio. Eu penso que o equilíbrio, ele é um dos maiores sinais de que você tem as suas emoções blindadas. Só que as pessoas, elas não haviam se preparado para esse tempo. Nós, seres humanos, nós temos o costume de sempre esperar que tudo dê certo, que tudo saia bem, que tudo se mantenha sob controle. Claro que tem aquelas pessoas que são mais pessimistas e elas têm pensamentos negativos e tudo mais, mas geralmente a maioria das pessoas, elas sempre pensam, esse ano de 2020 vai ser o melhor ano da minha vida. Acredito que muitas pessoas falaram isso, que muitas pessoas até cristãs colocaram isso em seus pedidos de oração, e Sim. colocaram isso como meta desse ano. Esse ano vai ser o ano que eu vou recomeçar, vai ser o ano que eu vou dar a volta por cima, vai ser o ano que eu vou casar, vai ser o ano que... enfim, vários planos. E, de repente, o ano inicia e tem aí uma frustração coletiva, né? Não foi só pessoal. Foi uma frustração que atingiu a nação e as nações de maneira, assim, catastrófica, né? Então, nós não estávamos esperando que tudo isso acontecesse. Eu, por exemplo, acreditava que até o final de abril tudo estaria resolvido. Orei por isso, acreditei nisso. Mas nós já estamos aqui em maio, entrando para junho, já semana que vem. A previsão dos governos, a previsão de todas as pessoas é que isso se prolongue e pode chegar até dezembro. A grande questão, né, falando agora na questão emocional. E as pessoas que não têm a estrutura emocional equilibrada para lidar com tudo isso? Como será que elas estão? O que elas devem fazer nesse momento? O seu conselho, como pessoa que cuida da saúde mental, o que elas devem fazer agora, já que os planos se desfizeram, as propostas se desfizeram, algumas pessoas já estão falidas, né? Sim. E há um pensamento já de que o índice de suicídio cresça devido a toda essa catástrofe que tem ordem nacional. Então, nós temos um entendimento de que esse é o momento necessário de nós ensinarmos as pessoas a lidar com as emoções negativas. O que você pensa? Quais são os passos que a pessoa tem que dar agora, nesses dias, onde ela está vendo as coisas acontecerem e perdendo o controle a cada dia? O que ela pode fazer? Ok. Então, nós iremos dar aqui algumas dicas preciosas sobre formas saudáveis, né, de enfrentar essa pandemia.
Uma especial é sobre a importância de você desenvolver a sua espiritualidade nesse momento. Muito bom. A gente trabalha na faculdade, o meu tema de TCC, de conclusão de curso, foi sobre o luto, sobre, né, como lidar com o luto, com a perda de um ente querido. E eu trabalhei sobre alguns COPs, né, que algumas formas de enfrentamento. Então, uma das formas de enfrentamento que eu trabalhei no meu TCC é o desenvolvimento, a capacidade que a espiritualidade, a fé, né, nos dá para a gente viver ou enfrentar o luto, a perda, da melhor forma possível. Nós sabemos que esse momento foi um momento de muitas perdas, né? Alguns perderam o emprego, alguns perderam entes queridos, né? Perdemos, de modo geral, perdemos a liberdade de ir e vir, né? Perdemos muitas coisas, muitas coisas. Então, a gente precisa utilizar a fé, que faz parte da espiritualidade, a gente precisa usar a oração, usar a leitura da palavra de Deus, esses instrumentos, como instrumentos poderosos, terapêuticos, para a gente superar esse momento. Em Tiago, amigo, capítulo 5, versículo 13, diz: se está alguém entre vós aflito, ore. Então, assim, se você está aflito, ó, minha mãezinha aí, ó, Dona Eurides, seja bem-vinda, mãezinha. Minha mãe tem 70 anos, mas é ativa nas redes sociais. Então, o texto de Tiago vai dizer: está alguém entre vós aflito, ore. Então, assim, a oração é um instrumento terapêutico. A leitura da palavra de Deus também é um instrumento terapêutico que faz parte do desenvolvimento da nossa espiritualidade. Muitos diziam, pastor Joaldo, que não tinham tempo para orar, para ler a Bíblia, porque tinha uma vida muito agitada, muito corrida, principalmente quem mora em capital. Verdade. Só que agora, né, esse argumento caiu por terra. Já não vale mais nada. Já não vale mais nada, porque o que a gente está tendo demais é tempo, né? Na verdade, assim, tempo livre, que o tempo não mudou, né? Sempre foram 24 horas, mas, assim, tempo livre. Então, assim, o que a gente precisa é saber utilizar esse tempo. Nós temos visto aí uma geração, né, dependente das mídias sociais, né, dependente do celular, do smartphone, e a gente precisa usar bem o nosso tempo. Você pode usar suas redes sociais, seu celular, mas a Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, nesse tempo, é importante você separar um momento para você ler a palavra, né? Meditar na palavra. Todos os profissionais da área da saúde mental vai falar da importância da meditação. Aí eles, né, colocam algumas ferramentas aí acerca de meditação. E a Bíblia é um livro científico e atualíssimo, né? Que chega na frente de todas as ciências. E ela vai falar sobre a importância de se meditar na palavra de Deus. Então, medite na palavra de Deus, né? Leia a palavra de Deus, porque ela vai lhe trazer muito benefício. Principalmente os salmos, meu amigo, e amigos que estão conosco. Os salmos, eles são bastante terapêuticos. Então, leia os salmos, né? Pela manhã. Na verdade, os salmos, o que você está falando tem total coerência. Deixa eu abrir aqui para o pessoal também do Face. O que você está falando tem total coerência, porque os salmos eles falam muito de questões pessoais, né? Dos dramas da vida, sim, da maneira como as pessoas lidavam com perda, com a dor, com o pecado, com tantas coisas, né? Sim, com as frustrações. Isso aí. Então, eu acredito que o que você está falando se encaixa perfeitamente com aquilo que nós falamos no treinamento Blindagem Emocional. Eu falei isso aqui na primeira live com meu amigo Josivaldo, dizendo o seguinte, que o que faz diferença hoje do treinamento Blindagem Emocional dos demais treinamentos que a gente tem hoje no mercado. A gente tem muita gente boa aí, de Deus, no mercado, que está trabalhando com desenvolvimento pessoal, que está trabalhando com coach, que está trabalhando com tantos treinamentos.
sim, Mas o que que faz a diferença no treinamento Jornada Blindagem Emocional? É que ele é pautado em fundamentos eternos, em princípios que não mudam com os anos, com o passar do tempo. Então, o seu sim, conselho sobre como lidar com a ansiedade se encaixa perfeitamente, porque você fala a oração, né, que é algo realmente terapêutico. Eu me lembro que eu vi uma pesquisa científica que eles estavam monitorando as pessoas enquanto elas oravam. E o sim, cérebro sim, das pessoas, no momento da oração, passavam por um, um, um passava por um processo que só acontece quando estamos orando. Olha que interessante, sim, né? E é interessante porque nesse processo se renovava muitas questões de sim, hormônios e tudo. Então, sim. seu conselho, com certeza, é para todos aqueles que estão enfrentando nesse momento, né? Crise de ansiedade, alguns já com síndrome do pânico, né? Eu tenho Sim. conversado com alguns amigos pastores que têm dito, já tem pessoas aqui da igreja que estão, pessoas que eram pessoas de fé. E aí a gente tem visto até algumas pessoas que tinham Até fé, pastores, né, amigo? Até pastores, pastores, verdade, verdade. né? Porque, na verdade, todos nós fomos afetados. Por Uhum, exemplo, né, nós pastor também é gente, né? Pastor também é humano. claro, né? Por exemplo, muitas igrejas, né, os templos foram fechados. Então, Verdade. muitos pastores que viviam em função disso, só do ministério, Estão eles não estão sofrendo. sabendo lidar da forma saudável, entendeu? Eles estão se sentindo inúteis, Uhum, entendeu? Então, por isso a gente tem que fazer tudo, principalmente as coisas que Deus nos confiou, mas colocando o Senhor como a nossa motivação maior, como verdade, nosso ponto de apoio, nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que não deixa o nosso barco, ou seja, o barco da nossa vida, à deriva. Ele verdade, sempre cuida de nós e, principalmente nos piores momentos da nossa vida, é que nós podemos constatar da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor. Então, verdade. assim, nós temos visto muitos amigos pastores também sofrendo com esse momento, né? Alguns que falam até de deixar o ministério por conta desse momento tão difícil. É, É, hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu tinha uma dívida com ela, e na minha cabeça eu já tinha quitado, né? resolvido. Só tinha. Aí tinha uma parcela em atrás, aí ele mandou um áudio para mim, só pastor. Eu falei para ele, por que você não me lembrou? Por que você não me cobrou? Ele disse, não, não cobrei porque eu sei que o senhor, como pastor, as igrejas estão passando um momento muito difícil e eu imaginei que o senhor tivesse sem recurso, eu Sim, conheço que o senhor paga em dias, tal, tal, tal. E aí eu estava testemunhando para ele do favor de Deus sobre as nossas vidas nesses dias glória a de Deus. coronavírus, onde a gente tem visto tantos pastores padecendo, sofrendo. Nós temos tido uma resposta muito favorável, tanto do nosso povo, que apesar de ser um Glória a povo Deus. pequeno, é um povo muito fiel, Sim, e os sim, vários favores de Deus que têm acontecido nesse tempo, né, sobre a nossa vida. Mas isso que você está falando, eu pensei, eu estava orando domingo passado, preparando a ministração, e eu pensei em duas coisas. Uma delas que eu pensei foi justamente no que você está falando, e aquele sim, versículo que Jesus falou em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E quando a gente fala nisso verdade. aqui, a gente só pensa assim, o pecado vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, as pessoas vão se esfriarem. Mas eu falei domingo passado aqui, no nosso culto, que tem muita gente se esfriando porque não está sabendo lidar, né, lidar com o distanciamento congregacional. São pessoas Sim, sim, que condicionaram sua relação com Deus a ir ao templo, ouvir uma palavra sim, presencial, e agora elas estão em crise. E alguns pastores que condicionaram verdade. seu ministério a agendas e a Sim, funcionalidade e a resposta financeira do povo. Então, sim, nesse tempo, a ansiedade cresce, tanto para quem está em casa, quer vir para o culto, imagino, né, quanto para os pastores que, como você falou, vivem na dependência financeira verdade. da fidelidade do povo mesmo, das Sim, pessoas sim. que são fiéis. E uma pergunta que eu faço diante disso tudo é, né, o que esses líderes devem fazer, né? Porque a gente que é líder, a gente às vezes não sabe pedir ajuda, não é verdade? O líder ele acha que ele tem que ter resposta para tudo e que ele tem que se enfrentar tudo sozinho, mas qual é o seu conselho
não como pastora, seu conselho como profissional da área de saúde, porque com certeza você atende pessoas que são da liderança, e às vezes a gente acha que o pastor ele consegue superar, consegue suportar, mas isso não é verdade. Por isso o índice de suicídio entre pastores cresceu muito, muito, muito ano passado. E qual é o seu conselho que você dá? Eu sei que tem pastores que estão nos assistindo, tem pastores que vão assistir essa live. Qual é o seu conselho? Eu espero que eles tenham humildade para ouvir o conselho, né? Porque o conselho, segundo o livro de Provérbios, é um caminho de aprendizado. Sim. É ter a humildade mesmo de buscar ajuda, né? Inclusive, eu estava fazendo uma live a semana passada com uma pastora que é a pastora Liu, e falando da minha experiência de já pastora, né, casada, já tinha um período no ministério, estava no início do ministério, mas eu estava tendo muitos conflitos no casamento, porque, assim, eu fui muito machucada na minha família de origem, né, minha família teve muitos problemas sérios, e eu fui muito machucada para o meu casamento. Então, eu estava tendo conflitos no meu casamento, e estava operando no limite em várias áreas da minha vida concernente ao meu casamento. Então, eu fui procurar um conselheiro de família, inclusive foi você que nos indicou. Fomos para Jequié, né, buscamos esse conselheiro, a gente não conhecia ele, nós expomos para ele coisas da nossa vida mais íntima, inclusive da nossa sexualidade como casal, e expomos toda a nossa vida. Nós vencemos o nosso orgulho, amigo. Nós vencemos o nosso orgulho. O orgulho de pastores, nós vencemos o nosso orgulho e fomos buscar ajuda. Então, esse ano, dia 25 de outubro, eu e meu esposo completaremos 23 anos de casados. E nós temos um casamento maravilhoso, você sabe disso, você é o nosso amigo mais íntimo, é você, é aquele que, né, tá sempre conosco, sempre que pode estar conosco, nós tiramos férias com você, inclusive, no 2017, nós tiramos férias de casais juntos, né, fizemos aquela viagem para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Então, você conhece o nível de relacionamento que nós temos no casamento. Nós temos um casamento abençoado, eu e meu esposo. Nós temos uma família abençoada, temos 3 filhos, né, a nossa primogênita vai fazer 22 anos, o nosso segundo filho de 19 anos e a nossa caçula de 14. Então, assim, nós tínhamos todos os motivos para permitir que as questões emocionais, né, viessem nos sabotar, mas nós tivemos a sabedoria, a humildade, né, e o discernimento, que nós precisamos de pessoas e que Deus usa pessoas para nos abençoar, né, principalmente quando nós estamos vivendo um momento crítico, um momento de crise, um momento que nós não estamos dando conta. Então, todos nós, como ser humano, podemos viver um momento que a gente não dá conta. E aí, o que fazer nesse momento? Pedir ajuda. Né? Então, pedir ajuda. Então, eu posso pedir ajuda a um líder espiritual, né? Você que é pastor, você que não é pastor, você pode pedir ajuda a um líder espiritual, alguém que você já sabe que é uma referência, entendeu? Que tem uma vida mesmo pautada na palavra de Deus. Isso você pode pedir... Quer falar, amigo? Não, isso é muito importante que você está falando, a vida, né? Sim. Sim. Então, e buscar ajuda também de um profissional na área da saúde, porque há um preconceito ainda muito grande com os profissionais que trabalham com a saúde mental, né? Com psicólogos, com psiquiatras, é como se, né, o neurocardiologista, né, qualquer outro profissional que trabalhasse da saúde física, pode, validado, né, biblicamente pode, mas é como se quando se tratasse da saúde mental, é como se fosse assim, diabólico você tomar uma medicação, né, para regularizar seus neurotransmissores, para que você tenha um funcionamento cerebral, né, mental, bom, saudável. Isso é descartado, principalmente por muitos líderes espirituais, muitos pastores,
né, que inclusive criticam, né, e não permitem, não aconselham as suas ovelhas, né, a fazer esse tipo de tratamento, e muitos servos de Deus, pessoas de Deus mesmo, né, que têm uma vida de oração, uma vida de piedade, de obediência ao Senhor, tem um receio até com relação a Deus, é como se não tivesse fé, né, buscar um terapeuta do comportamento, buscar um psiquiatra, é como se fosse falta de fé. Então, há uma resistência muito grande com relação a isso. Então, assim, se o problema está lá, ele está instalado, e ele demora, né, e o paciente, o indivíduo, ele demora de buscar ajuda, de pedir socorro, o que vai acontecer? Aquele adoecimento, ele vai se agravar mais e mais, mais e mais. Então, assim, vai ser mais difícil para reverter. A Thaisa comentou aqui, né? Thaisa Tita, saudade, Sim. minha filha. Ela disse, às vezes, quando o líder ele toma essa atitude, algumas pessoas acham que ele não tem fé. Exatamente. E não é uma questão de não ter fé, né? Porque a fé, ela precisa ter o alinhamento com a sabedoria, com a prudência, né? Uma fé inconsequente é aquela fé que a gente vê resumido em uma historinha muito antiga, que você com certeza já deve ter ouvido, talvez as pessoas também, daquele irmão João, né? Que era o irmão que dizia, não, Deus na frente de tudo e sem Deus nada se faz. E veio uma enchente sobre a cidade e todo mundo começou a abandonar a cidade. Ele disse, não, Deus vai me livrar, Deus vai me salvar. E ali, então, todo mundo indo, vamos lá, João, vamos embora. Não, e aí alagou, ele teve que subir, né, pro telhado da casa. Quando ele estava em cima do telhado da casa, passou o barco do bombeiro. Disse, seu João, só tem uma vaga, seu João. Ele disse, não, Deus vai me livrar. Deus vai mandar o socorro, Deus vai me livrar. E ali, quando a água estava chegando, já quase cobrindo a casa inteira, o helicóptero veio novamente e jogou a corda. E seu João, só tem um lugar, seu João. E ele novamente disse, não, Deus vai me livrar. João morreu, afogado. Quando João chegou no céu, João chegou muito bravo com Deus. Meu Deus, eu confiei tanto no Senhor, meu Deus. Confiei tanto em Ti, Senhor. E o Senhor deixou eu morrer, Senhor. E o Senhor disse para ele, João, você lembra aquele carro que passou logo quando a água começou? Foi eu que mandei. Você lembra aquele barco que passou, João, quando a água estava lá quase na altura do telhado? Foi eu que mandei também. Você lembra aquele helicóptero, João? Foi eu que mandei. Você está reclamando de quê? Então, seu João é muito parecido com muita gente hoje, né? De fé. Pessoas de fé, mas que às vezes demonizam a ciência, né? Porque Daniel disse que a ciência, né, se multiplicaria e que por causa da multiplicação da ciência, né, viriam muitos males, claro, mas viriam também muitos benefícios. Eu sempre digo que Deus trabalha sempre com duas possibilidades, da bênção e da maldição, do caminho estreito, do caminho largo, da porta estreita, da porta larga, sempre duas possibilidades que são, né, existentes. Então, nesse tempo, a gente tem que sim, tem que se apegar com Deus, tem que exercer fé, tem que se manter firme na oração, na meditação da palavra, no jejum. Mas se você tem a possibilidade de ter acesso a pessoas que são da área de saúde, principalmente são pessoas de Deus, você tem, então, a facilidade de lidar com algumas questões, porque algumas questões são físicas, né? Outras questões são psicológicas, né? E outras questões são espirituais. Tem um pastor que eu gosto muito, que é o Alcione Emerick, e ele escreveu um livro com esse tema, físico, psicológico ou espiritual, que é um livro que eu uso para falar de libertação. Então, na jornada blindagem emocional, por exemplo, nós trabalhamos com as pessoas, trazendo um quadro geral do que você pode enfrentar na vida, mas a gente trata cada pessoa de acordo com a situação dela. Então, se a questão dela for física, a gente vai ensinar ela a alinhar o físico dela com a palavra. Se for uma questão emocional, nós vamos ensinar a alinhar o emocional dela com a palavra. E se fugir da nossa alçada como pastor, nós temos profissionais da nossa equipe, um é você, a outra é a Rosilene Araújo, que são pessoas que a gente dá acesso para entrar e ajudar emocionalmente. Se for espiritual, a gente alinha o espiritual. Mas a grande questão nesses dias, eu quero entrar nesse ponto aqui, que o tempo, né, passa rápido. Que pena. As emoções que mais vão assaltar as pessoas
nesses Sim. dias de Covid. Eu, pelo menos, penso em duas, que eu acho que vai ser assim, vai assaltar até pessoas de fé, né? Vai vir sobre a mente, vai aterrorizar até pessoas de fé. Uma delas, você começou a falar, que é a ansiedade. Ansiedade. E eu acredito que alinhada à ansiedade está o medo. Nós falamos isso na nossa primeira live, tem uma participação assim, muito forte das pessoas, inclusive uma das espectadoras disse que ela teve que desligar a televisão, né, porque ela estava assistindo muito a TV, as mídias, e toda notícia que vem é ruim, toda notícia que vem é ruim. Não vem nenhuma notícia boa, só vem notícia ruim. Então, eu acredito que as emoções, dentre as emoções que as pessoas que estão em casa agora vão ter que enfrentar, uma delas é ansiedade, outra é medo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas emoções negativas, porque quando elas estão juntas, elas se tornam uma bomba relógio. E elas explodem muitas vezes internamente, e aí gera conflito em casa, gera conflito no casamento, gera conflito com os filhos. E como as pessoas estão vivendo num ambiente que para elas não é um ambiente comum, porque a pessoa saía, trabalhava, voltava para casa. Agora ela está tendo mais tempo com as pessoas da família, ela está tendo mais tempo com a convivência, e eu creio que isso está sendo uma pressão muito grande para as pessoas. Como é que você orientaria as pessoas a lidar com essas duas emoções, né? Tanto com a ansiedade, você já deu um conselho no início, falando sobre a meditação, a oração e tal, e o que você acredita que essas duas emoções juntas podem causar? Pessoas que são emocionalmente saudáveis podem adoecer, e aquelas que já têm um quadro, né, que não é estável, como é que elas vão ficar nesse momento? Existe a possibilidade de serem atendidas online? Você acha que o atendimento online ele tem como ajudar, ou presencial? Fala um pouquinho. Ok, você fez aí bem umas 6 perguntas em uma só, né, amigo? Uhum. Você é aceleradinho. Para ganhar tempo. Vamos conversar, vamos caminhando, né? Então, assim, ansiedade, né? Então, aquela insegurança, aquele sentimento que não vai dar conta, que não consegue enfrentar aquela situação. Então, isso gera um desconforto muito grande, que vai resultar na questão do medo, né? E um acaba influenciando no outro, né? O medo também gera ansiedade. A ansiedade gera medo e medo também gera ansiedade. Então, são emoções que estão bem interligadas. Então, nós iniciamos falando de um recurso maravilhoso para enfrentamento de ansiedade, que serve também para a questão do medo, que é uma emoção que não é saudável, as práticas espirituais. Falamos da oração, da meditação na palavra, do jejum, tudo isso, né, que pode nos aproximar de Deus, do nosso Criador, aquele que de fato conhece a nossa essência e sabe de fato o que nós precisamos. Ele é o psicólogo por excelência, né, o terapeuta por excelência. Disso aí a gente não discute. E uma outra forma também saudável para a gente vencer a questão da ansiedade, a questão do medo, são os grupos de apoio. Os grupos de apoio são os grupos sociais, né? Falei sobre isso também no meu TCC. Então, assim, nesse momento, muitos grupos de apoio que nós tínhamos, assim, presencial, do trabalho, né? Porque no trabalho você cria ali um círculo de amizade, da igreja, né? Que fazemos parte, de muitos lugares que nós tínhamos oportunidade de estarmos ali com pessoas do nosso círculo de amizade. Isso foi cortado, né? Isso foi suspenso por conta do coronavírus. Mas aí nós podemos nos reinventar. Nós podemos usar aquilo que está ao nosso alcance nesse momento, né, diante dessa pandemia, e enfrentar da melhor forma possível essas emoções adoecedoras. E uma forma da gente enfrentar elas é com grupos de apoio. Então, nós podemos fazer, por exemplo, chamada de vídeo no WhatsApp com os amigos. Eu acredito que dá aí de 5 a 6 pessoas, né? E isso vai gerar um bem-estar enorme, a gente vai se sentir conectado ao outro, porque o Senhor nos fez seres sociais. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só.
né? E Verdade. geralmente, quando a Bíblia fala homem, fala de uma forma generalizada, ou seja, quer dizer, o ser humano. Não é bom que nós estejamos sozinhos, isolados, né? Então, esse é um momento marcado por muito isolamento social, por conta desse Covid. Então, assim, é importante que se faça chamada de vídeo com os amigos. Por exemplo, as minhas filhas fazem aqui direto com as suas. E eu passo, né, próximo à porta do quarto de Carol, e tá lá ela e Sarinha, as duas rindo, e naquela alegria, conversando com suas filhas, né? Então, isso é terapêutico demais, ajuda você a ativar, né, os neurotransmissores, por exemplo, um neurotransmissor que é chamado serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. Então, assim, quando você está fazendo uma coisa que você gosta, que lhe dá alegria, que lhe dá prazer, isso vai regular o nível de ansiedade, né? Que é o hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, vai ter, né, um nível grande, muito grande, de regularização desse hormônio, né? E o que vai acontecer? Você vai desfrutar de bem-estar, de alegria, entendeu? Então, é de extrema importância nós termos esse contato através das redes sociais. Fazer uma ligação, né, uma chamada de vídeo só com um amigo, entendeu? Então, são coisas que nós podemos utilizar, que a gente vai chamar aqui de grupo de apoio social, e que vai ajudar demais para regular, né, essa ansiedade, regular esse mal-estar, né, esse medo, regular esses sentimentos ruins. Ok, muito bom. Nós estamos, essa semana, iniciando a Semana da Blindagem Emocional. E nós resolvemos fazer algumas lives, né? E é interessante porque as redes sociais hoje, elas são uma maneira muito eficaz de alcançar Sim. as pessoas com notícias boas e com catástrofes, com notícias ruins. E uma das coisas que eu acredito que precisa acontecer nesse tempo em que as pessoas estão em casa é que elas sejam muito seletivas com o que elas estão consumindo. Sim. Na jornada da blindagem emocional, nós falamos que as portas da alma, né, são sentidos. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu toco, cada cheiro que eu sinto, ele tem uma identidade e ele traz uma influência sobre mim e, de certa maneira, uma mensagem é transmitida através de um som, de uma imagem, Sim. de um sabor, de qualquer coisa que passe pelo sentido. Então, duas coisas que eu quero falar aqui contigo. Muito importante. Os pais, eles precisam ter um controle maior nessa época sobre o conteúdo que os filhos estão consumindo, já que eles estão mais em casa e eles estão mais com o celular nas mãos. E também a questão dos casamentos, né? Eu fiz uma live logo no início, baseada em dados de pesquisa que foram feitas, de que a pornografia digital cresceu em mais de 1000% nesses dias de pandemia. Então, sim, a vulnerabilidade emocional leva as pessoas a condicionamentos que lhe trazem prazer momentâneo. Sim. Então, como é que deve ser esse entendimento entre as famílias, né? Para que uma coisa não puxe a outra, né? Para que a prática excessiva das redes sociais não gere algum tipo de dependência, porque qualquer vício é uma dependência, seja o vício do celular, seja o vício da cocaína, é uma dependência. E como é que os pais tendem a controlar isso? Como os casais, né? A minha pergunta é sobre os casais e os pais. Como eles devem controlar isso nesses dias? Ok. Então, assim, a gente precisa ser bastante seletivo naquilo que a gente consome, né? A questão das informações. Para os adultos,
né, os casais, por exemplo, os adultos, consumir no máximo uma vez por dia uma informação sobre o coronavírus, é suficiente. Se você ceder a isso, começar a escafunchar daqui, dali, de um site, de outro, isso vai gerar em você adoecimento emocional. Então, ser bastante seletivo no que consome e a quantidade também de consumo, que consome. Então, assim, nós sabemos que se a gente consumir alimento estragado, a princípio o nosso organismo, né, pode combater e não ter nada. Mas se a gente continuar a assumir, a ingerir alimento estragado, isso pode trazer um adoecimento, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. E pode gerar também até óbito. Né? A mesma coisa vale para as questões emocionais. Então, se a gente começar a consumir muito conteúdo ruim, por exemplo, a gente sabe a questão do fake news, que são as notícias falsas. Nesse período de pandemia, elas aumentaram. Então, tem pessoas que têm um ganho secundário, né, em estar disseminando notícias falsas, né, vídeos, aquela coisa toda, para causar pavor na população, né, para causar pânico, para disseminar medo. Então, assim, quem tem que selecionar isso somos nós, né? Então, isso é extremamente importante, isso vai gerar um bem-estar pessoal e também um bem-estar no casamento, porque a gente aprendeu o seguinte, né? Miles Monroe, ele fala que o omelete ele é tão bom quanto os ovos. Então, se os cônjuges, né, eles estiverem saudáveis, claro que o casamento vai ser saudável. Então, se um fica ingerindo notícias ruins e o outro não, mesmo assim, esse casamento vai estar comprometido. E aí vai ter irritabilidade, vai ter agressividade, vai ter violência verbal, pode ter, né, violência verbal, violência física. Então, é importante sabermos selecionar os conteúdos, né, que estamos ingerindo nesse tempo, porque nós já estamos vivendo um tempo de estresse, né, um tempo de muitos desafios, de muitas incertezas, um tempo de mudanças bruscas. Então, se a gente não tiver sabedoria naquilo que a gente, né, vai ingerindo, isso pode nos trazer danos maiores. E com relação às crianças, né, e aos pais, nós sabemos que houve também uma mudança radical na rotina das crianças e também dos pais, né? As crianças estão o tempo todo em casa. Por exemplo, eu tenho ainda uma filha de 14 anos que está terminando o ensino médio, então todas as suas aulas estão sendo feitas através de plataformas digitais. Então, ela está em casa, não está saindo para a escola, não está saindo para lugar nenhum. Então, cabe aos pais organizar a rotina dos filhos. Os filhos, as crianças também ficam ansiosas, amigo. As crianças também ficam ansiosas, as crianças também ficam com medo diante dessa situação, né, que tá vivendo. Então, cabe aos pais organizar a rotina dos filhos, estabelecer o horário de dormir, estabelecer o horário de acordar, né? Você não vai tirar tudo, você não vai tirar a televisão, você não vai tirar o celular, mas você estabelece horário para cada coisa, você seleciona os sites, tudo que ela está acessando, os joguinhos, né? Tudo que ela está acessando, para quê? Para que esta criança, ela também não venha adoecer emocionalmente, porque aquilo que eu falei, né, para os adultos, para os casados, vale também para as crianças. Se as crianças forem entregues, né, ao celular e usar da forma que elas acham que deve ser usado, elas podem adoecer. Elas podem adoecer. Pode ter comprometimento no sono, ansiedade, não só de criança, mas também de adulto, né? Dos dois públicos aí. Ansiedade, que vai ter comprometimento no sono, tanto insônia, quanto a falta de a insônia, ou então o dormir demais. Pode ter também a enurese, né, o xixi na cama, a criança pode começar a fazer xixi na cama,
Pode ter alteração também na questão do apetite, a criança que começa a comer demais de forma compulsiva, entendeu? É uma forma dela lidar é uma tentativa de lidar com aquela ansiedade, comer demais. Como ela pode também ficar sem apetite. Então, tudo isso tem a ver com o bem-estar da criança. Se ela estar bem, ela vai ter uma vida o mais saudável possível, ela vai dormir bem, entendeu? Ela vai produzir bem. E outra coisa, né, que a gente não pode esquecer, as crianças estão estudando. Ainda que, né, com uma modalidade diferente, mas elas continuam estudando. Então, às vezes, a criança está estudando e não está tendo rendimento. Pode ser também isso. Muita informação digital, entendeu? E pode ser também não só o excesso de informação, né, digital, mas também um conteúdo estragado. A gente só tem 8 minutos para a gente encerrar, passa rápido demais o tempo, meu Deus do céu. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a semana da jornada blindagem emocional, a semana da blindagem emocional, e convidar você que está nos assistindo aqui pelo Instagram ou pelo Facebook, ou que vai assistir pelo YouTube, porque essa mensagem aqui do Facebook vai para o nosso canal no YouTube, para você fazer a sua inscrição na semana da blindagem emocional. Como é que você faz? Nosso querido Rainel de Torres colocou aí o link, né? E o link está na bio do meu Instagram. E para o pessoal do Facebook, o link está nos comentários aí. Só você clicar e se inscrever. Nós temos um grupo exclusivo, um grupo VIP, no Telegram. E esse grupo é exclusivo da semana da blindagem emocional. E ele vai funcionar também depois, com conselhos, direcionamentos, uma palavra de pessoas como Ju de Oliveira, como Rosilene Araújo, pessoas que fazem parte da nossa equipe, nosso time, né, da blindagem emocional, que são pessoas que a gente sabe que tem um papel muito importante ajudando pessoas a superar os seus medos. Existe uma palavra que tem sido a palavra-chave da jornada da blindagem emocional, depois que a gente fez a nossa primeira turma, e é muito importante você entender isso, né? E essa palavra, a palavra-chave é a palavra superação. Essa palavra ela é uma palavra extraordinária, superação. O que eu preciso superar? Eu preciso superar os meus medos, eu preciso superar os meus problemas, Sim. Eu preciso superar o meu passado, eu preciso Sim. superar as minhas limitações para me tornar a pessoa que Deus idealizou, que Deus pensou Sim. que eu deveria ser, quando Ele, na sua mente extraordinária, criativa, Ele pensou em mim. E é muito interessante você entender que a primeira pessoa a pensar em você, não foi seus pais, a primeira pessoa a pensar em você foi Deus. E quando Deus pensou em você, Deus resolveu transformar esse pensamento em palavra. Assim como ele disse, haja luz, ele poderia só com a mente criar a luz, mas ele externou isso por meio da sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. Um dia Deus pensou em você que está acompanhando aqui, e pensando em você, Deus liberou uma palavra. E há um texto de Isaías que diz que a palavra que sai da minha boca, o Senhor dizendo, ela não voltará para mim vazia, mas ela vai cumprir tudo para o que ela foi enviada. E quando nós lemos esse texto, nós sempre pensamos na palavra que sai da boca de Deus como uma profecia ou uma palavra bíblica. Mas você também é uma palavra que saiu da boca de Deus. Um dia Deus pensou em você e ele liberou uma palavra. E talvez hoje você olhe para a sua vida e o seu histórico de vida é um histórico de fracasso, de derrota, de abandono, de traição. E isso deixou você tão fragmentado emocionalmente que mesmo você sendo uma pessoa que crê em Deus, mesmo você sendo uma pessoa que tem fé em Jesus, você não consegue romper no seu emocional. Você, quando ora, você exerce fé, mas quando os conflitos vêm, o seu emocional é atingido e você não consegue ultrapassar. É como se existisse uma linha limitante que você não consegue cruzá-la devido ao seu histórico, à sua experiência de vida. E aí eu quero convidar você para a Semana da Blindagem Emocional, onde você vai aprender que superação é possível, que você pode se superar tudo. Eu sou uma pessoa que superou muita coisa na vida, não por mim,
mas pela capacidade de crer em Deus. E um detalhe muito importante, a semana da blindagem emocional é grátis. Você não vai pagar nada, será uma semana inteira de conteúdos exclusivos, de pessoas de Deus, liberando sobre a sua vida Amém. coisas boas, coisas do céu. Tenho certeza que você foi abençoado hoje, aqui. Nesse curto período de tempo, você foi muito abençoado, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado também na semana da blindagem emocional, tá ok? Minha querida amiga, suas considerações finais, fique à vontade para falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Quero dizer para você que foi muito bom ter você aqui, que além de acreditar na capacidade profissional que você tem, eu lhe conheço como pessoa, e a melhor coisa que existe é você conhecer alguém e você poder dizer, essa pessoa não está falando, inventando coisa, ela é isso aí, ela é autêntica no que ela fala. Então, quero te agradecer por esse momento, por você semear o seu tempo, né, nesse momento aqui, abençoando pessoas, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas e alcançadas por meio dessa live. Amém. Também creio. Eu quero concluir a minha fala, amigo, falando sobre a questão da importância da aceitação. Eu não sei se você ou já alguém que está aí conosco já ouviu aquela frase assim, aceita que dói menos. Né? Então, assim, quando a gente não aceita, seja uma perda, um momento como esse, eu não aceito perder o trabalho, eu não aceito ter perdido o trabalho, eu não aceito estar passando por isso. Então, isso vai aumentar a dor. Então a gente precisa aceitar, né? Aceitar o momento que nós estamos vivendo, não aceitar no sentido de cruzar os braços e dizer assim, eu não tenho o que fazer, mas saber que é um momento difícil, sim, é um momento de muitas perdas, mas é um momento também de muitos ganhos, porque eu mesma já tenho tido vários ganhos nesse momento, tenho aprendido a me reinventar, né, a partir dessa situação que eu tenho, né, passado como pessoa, e fazer enfrentamentos para que eu possa estar me superando. Então, assim, se essa situação é real, não tem como a gente fugir dela e dizer assim, eu não aceito, eu não quero, né? Então, aceite que dói menos e busque ajuda, recursos, ferramentas saudáveis para você lidar da melhor forma possível com este momento. Verdade. Então, a gente não pode, né? A gente não pode negar que esta situação, né, que nós estamos vivendo esse momento difícil, tentar fugir dele, porque isso vai dificultar, né, o processo de superação, né, o processo de resiliência, vai dificultar. Então, assim, a forma saudável, né, um outro instrumento aí, uma outra ferramenta saudável para enfrentar esse momento é aceitar. Aceita que dói menos. Então, assim, aceite esse momento e busque, né, meios, recursos, estratégias, busque força em Deus, busque refúgio em Deus, para que você possa superar esse momento da melhor forma possível. Uma outra coisa importante é nós praticarmos atividade física nesse momento. Né? Vocês lembram que eu falei da serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade e do bem-estar? E aí fazer alongamento, exercícios aeróbicos, pular corda. Podemos dançar também, né? Colocar aí um louvor na sua casa, um remix e dançar. Então, isso vai lhe trazer um bem-estar excelente, um bem-estar extraordinário para que você possa superar esse momento de crise, né? Crise emocional. Isso vai ser uma blindagem para as suas emoções, ok? Verdade. Quero agradecer aqui a todos os nossos amigos aqui também que participaram conosco pelo Facebook. Nós estaremos subindo agora para o nosso canal essa live tão maravilhosa e eu quero motivar você a compartilhar com pessoas. Eu sei que você lembrou de pessoas aí enquanto você participava da live, então compartilha, né? Vai lá no nosso canal no YouTube e compartilha. E caso você queira buscar também atendimento, né, online, você pode aí anotar o número da pastora Jude, também aí da doutora Jude, para você poder, quem sabe, tá precisando de uma consulta online,
você pode fazer isso, tá bom? Tá aí projetado aí na nossa tela. Você pode anotar o número aí. E, mais uma vez, reforçar nosso convite para a Semana da Blindagem Emocional. Vai ser um tempo muito bom, um tempo maravilhoso, um tempo onde nós vamos superar medos, onde nós vamos superar crises, onde nós vamos superar as histórias de derrota e nos tornar as pessoas que Deus espera que sejamos, respondendo à altura a todo o destino que Ele estabeleceu para mim, para você. Então, amigos aqui do Facebook, amigos do YouTube que vão assistir pelo YouTube, pelo nosso canal, que você possa estar conosco aí acompanhando toda a trajetória desse projeto que visa unicamente abençoar pessoas, dando a elas a oportunidade de vencer os seus medos, de superar as suas limitações e, acima de tudo, se tornar o que Deus espera de cada um de nós. Trocando o nosso histórico pela história que Deus tem para nós. Existe o histórico da sua vida e existe a história que Deus escreveu para você. São duas coisas diferentes. E o seu desafio é trocar o seu histórico pela história que ele escreveu. O Salmo 139, versículo 16, diz que Deus escreveu toda a sua história, toda ela. Glória a Deus. No livro dele. Então, talvez você nem esteja vivendo totalmente essa história, mas você pode entrar nela 100%, entrando no centro da vontade de Deus, e aí então você vai ver que a vida com Deus muda tudo ao nosso redor, tá bom? Querida Jude, muito obrigado mais uma vez, te agradecer, que Deus possa estar abençoando vocês, e amém. Obrigado por sua participação. Um beijo no seu coração, graça e paz.